E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Guilherme Fogueteiro e hoje eu estou apresentando mais um episódio do seu podcast semanal sobre a língua portuguesa, o PortuCast. E o tema do episódio de hoje é o movimento barroco. Hoje eu estou aqui acompanhado de Evelyn Soares, E aí, galera, tudo bem com vocês? Otávio Luiz Fala galera, é um grande prazer estar aqui hoje. e Vinícius Gomes. Opa, e aí? Eu acho que vai ser uma boa ideia a gente começar o episódio já esclarecendo melhor o que é o barroco em si, o que foi o movimento barroco no caso. É, o que exatamente seria o movimento barroco? Algum de vocês pode me explicar isso? Bem, antes da gente falar o que é o barroco, né? É bom a gente ter um pouquinho da ideia da origem, porque se explica posteriormente muitas das suas características. Pois bem, o barroco surge na Europa por volta do século XVI, mais desenvolvido no século XVII, através do iluminismo, né? Das revoluções iluministas que ocorreram nessa época, que traziam uma ideia de desassociar a figura do perfeito ao ser humano, visto que a igreja por séculos, a igreja católica, né, na Europa, por séculos dominou o pensamento, e agora que ele está sendo cada vez mais questionado e desenvolvido, é abordado uma questão muito de dualidade no movimento. Mas, bem, deixando isso um pouco de lado, ele chega no Brasil por volta do século XVII, e desenvolvido no século XVIII, e é um movimento muito importante, né? Para o desenvolvimento artístico, cultural e também da ideia de pensamento, né? Desenvolvimento posteriormente científico e desapego aos conceitos e dogmas religiosos. E bem, quem puder, né, falar um pouquinho das características, eu agradeço. São quesitos muito importantes e eu acho que a gente vai desenvolver boas coisas a partir daqui. Ah, que legal. Mas me corrija se eu estiver errado, eu não vejo muito do movimento barroco hoje em dia. Tem alguma explicação para isso? Bem, a explicação para isso está realmente atrelada à origem e os conceitos principais do barroco, né? Que é essa crítica, essa ideia revolucionária quanto aos dogmas, às questões dogmáticas da igreja da época, né? Que dominavam o pensamento e as ações humanas, né? Tudo era bem limitado e controlado por essas instituições. E, bem, é, a partir dos conceitos barrocos e de outras questões históricas, né, que foram desenvolvidas através do iluminismo, essa, esse poderio da igreja foi completamente, ou grande parte, desassociado, né, da nossa sociedade, do nosso estado, né, tanto que nosso estado agora é laico. E então, como o objetivo do barroco já foi alcançado com o passar do tempo, não se vê mais o barroco hoje em dia como antigamente, obviamente, mas ele também não tem mais tanta importância nos conceitos, nos problemas atuais. E dando um foco maior nessas características, nós podemos citar a dualidade que é encontrada no barroco, nas obras barrocas, que não está só representado na literatura, mas como também está representado na arte, nas pinturas. Como assim? Vamos lá. Na literatura nós podemos citar sim a representação do homem barroco, que é o homem da época. Como assim o homem barroco? É aquele homem que de manhã está indo para a igreja e de noite está vendo a farda, indo na balada enchendo a cara. É o homem de duas faces, vamos dizer assim, mostrando muito essa dualidade, essa antítese que a gente que possuía nessa época. E nas artes nós podemos representar uma dualidade de luz e sombra, quando o que está mais à frente é representado com a maior iluminação, enquanto o que está atrás é representado mais escuro, com mais sombra, sendo essa a dualidade que eu estava falando sobre. Não podemos esquecer também falar sobre os principais autores da obra do Barroco no Brasil, que temos como o Bento Teixeira, o qual que inaugurou o movimento do Barroco literário no Brasil, e o Gregório de Matos, que foi um dos maiores representantes da literatura barroca no Brasil. E consigo também o Manuel Botelho, que foi o primeiro brasileiro a publicar versos do estilo barroco. E uma das suas obras que se destaca-se, temos a música do Parsano. Eu acho que é uma boa a gente dar uma olhada nas perguntas aqui do chat. O Igor 3K, muito obrigado pelo donate. Tem algum equivalente do movimento barroco hoje em dia? Eu acho que isso é uma boa pergunta. Bem, então, Igor,
É, realmente não existe mais o barroco na atualidade, né? Movimento praticamente extinto. Mas tudo que você for ver hoje em dia na nossa arte, na nossa cultura, que tem esses aspectos de dualidade, antítese, nessas contradições, tanto da questão literária, né? Na abordagem literária quanto artística, se deve ao barroco, né? O barroco, junto do movimento iluminista, foi muito importante para essa determinação na arte, na- nas obras, porque se não houvesse o barroco, né, essas coisas não existiriam, né? Porque o barroco ele se deve por um momento de liberdade, de realmente de iluminismo, né? De libertar as ideias, de libertar o pensamento do ser humano e representar a figura do ser humano que foi por muito tempo ocultada e controlada pela igreja, pelo clero. Tanto que a imagem do homem, antigamente, deveria ser atrelada, naquele tempo de Idade Média, que a gente chama de Idade das Trevas, né? Era de que deveriam seguir a igreja, né? Os métodos, os dogmas da igreja e ser um homem santo, ser uma pessoa santa. Enquanto, na verdade, todos nós sabemos que o ser humano não é perfeito. O ser humano não é santo por si só. E não se espera isso de todo mundo. Na verdade, se espera o exato oposto, né? O que é o normal. Mas é basicamente isso, Igor. Então, respondendo à pergunta do professor Noslen, o barroco ele tinha como seu principal objetivo era atingir as emoções daqueles que observavam em si as obras, não rotulando elas em questões de ser uma obra triste, emotiva, apenas ao seu ver você abordaria uma certa emoção, não rotulando ela como ela, de certo modo, seria em geral. Ah, entendi, entendi. Próxima pergunta, professor Noslen. Professor Noslen? Oxe, caraca, isso é realmente a conta oficial dele. Muito obrigado pelo donate. Acompanho muito o podcast de vocês. Eu queria saber um pouco mais sobre o objetivo do barroco na arte. Ok, ótima pergunta. Essa pergunta foi até que bastante interessante, na verdade, que a gente não falou muito sobre arquitetura. E o negócio é o seguinte, na arquitetura a gente pode falar que ela basicamente, já que o barroco surgiu de um movimento religioso, ela tende a querer mostrar a grandeza da igreja. Como assim? Como é que ela mostra a grandeza da igreja? Ou então a importância da igreja. É que é o seguinte, aí ele quer mostrar que a igreja é grande, fazendo estruturas grandes e sofisticadas, para mostrar o quão a igreja é importante para o resto da sociedade.